Oi, Lu, tudo certo? Tá bom, obrigada. Realmente não tá dando para ver os comentários. Vi as mãozinhas, tá tudo certo. Então tá bom. Gente, antes de começar, a Silene me pediu para dar um recado, nossa dirigente, para que todos nós não esqueçamos de realizar o nosso evangelho coletivo. Nós estamos pedindo para todos aqueles, mesmo aqueles que já realizam, que nós sabemos que muitos realizam o seu evangelho semanal aí com a família, mas que nós possamos fazer aos domingos, entre 9 da noite e 11 da noite, uma prece coletiva, um evangelho coletivo, que possamos unir os nossos pensamentos em prol do nosso planeta, mandando boas vibrações para todos aqueles que estão nesse momento passando por momentos de desequilíbrio, boas vibrações para todos aqueles que desencarnaram, todos aqueles que estão em hospitais, todos os profissionais, né, que estão nesse momento passando por tantas tribulações, que eles possam receber todo o nosso amparo, toda a nossa vibração de amor. Então, que nós possamos fazer esse evangelho aos domingos, entre 9 e 11 da noite, para que possamos unir as nossas forças, vibrando pelo nosso planeta, para que consigamos sair logo dessas vibrações negativas, vamos vibrar positivamente, para que possamos entrar no nosso planeta em equilíbrio, para que possamos trazer paz para o nosso planeta. E o nosso Laços Eternos ainda não vai abrir essa semana, já temos autorização, mas ainda não vamos abrir. Durante a semana, nós vamos ter, através do site e através do Facebook, alguma notícia sobre a reabertura, quando vai ser, como vai ser, direitinho. Vocês vão ser informados de tudo. Acompanhem lá pelo site do Laços e aqui pelo Facebook também, que nós vamos ter essas informações durante essa semana, tá? E aí, quando for abrir, nós vamos saber a data direitinho por lá. Então, agora vamos começar, mas antes de começar, claro, vamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, serenando nosso coração, agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados, por mais uma oportunidade de estarmos aqui recebendo os teus ensinamentos que vêm através da espiritualidade de luz, que possamos estar com os nossos corações e mentes abertos para receber o que há de melhor dessa espiritualidade que tanto nos auxilia, que tanto nos ama, que possamos aprender um pouquinho mais, Pai, dos teus ensinamentos nessa manhã. Fica conosco, Senhor, não só nesse instante, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, é uma pena que eu não esteja conseguindo ver os comentários de vocês. Gostaria muito de estar vendo, tem alguma coisa, mas eu não consigo ver. Mas enfim, vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar das causas das nossas aflições. Por que nós sofremos? Quais são as causas dessas aflições? Muitos de nós buscam essas causas em lugares diversos, né? Muitos atribuem a outras pessoas, né? Eu sofro porque é culpa do outro, muitas vezes é culpa do outro. Eu sofro porque Deus me castiga, porque estou pagando os meus pecados, né? Muitos dos nossos colegas aí de outras religiões atribuem o nosso sofrimento aos pecados. Não deixa de ser uma verdade as nossas faltas. Nós espíritas, muitos de nós falamos que tudo que nos acontece decorre das faltas que nós fizemos em encarnações anteriores. Mas será que é isso mesmo? Não nos esqueçamos que nós estamos aqui hoje. A nossa vida é aqui hoje. Então, será que tudo que nós fazemos é decorrência do que nós fizemos em existências anteriores? É decorrência dos nossos pecados?
Então vamos raciocinar um pouquinho. O que que é esse pecado? O que que é essa falta anterior que nós espíritas atribuímos o nosso sofrimento? Nada mais é do que as nossas atitudes, né? As nossas condutas. E essas condutas não aconteceram só nas nossas encarnações anteriores, né? Fica mais difícil para os nossos amigos de outras religiões, de outras culturas que não aceitam a reencarnação, de entender, por exemplo, que pecado cometeu, por exemplo, uma criança que nasceu com alguma dificuldade, com alguma deformidade física, mental, seja lá o que for, alguma coisa impossibilitante, né? O que que essa criança fez? Tantas nós vemos aí, né, recém-nascidos que têm tantas dificuldades. Como explicar isso? Realmente não daria para explicar atribuindo a a essa existência somente. Se não pensássemos nas existências anteriores, nas encarnações anteriores, como que nós explicamos isso? Né? O que que aquela criança tem de pecado para pagar? Então, realmente aí nós percebemos, a crença espírita nos dá essa tranquilidade para falar que realmente tem coisas que nós não temos como explicar sem entender a reencarnação, né? Sem entender que essa não é a nossa primeira existência, porque senão realmente não faz sentido. Mas nós também temos que pensar no seguinte: todo efeito tem uma causa. Vamos buscar a causa desse efeito. Se o efeito é esse sofrimento que nós passamos hoje, qual é a causa? E aí nós não podemos nos esquecer que nós cremos num Deus que é soberanamente justo e bom. Então, se Deus é justo e bom, essa causa que produziu esse efeito também tem que ser justa. Deus não pune nenhum de nós, Deus não nos castiga. Nós temos leis naturais, Ele criou, nos deu leis, as leis do universo que regem esse universo são leis perfeitas. Então, para toda causa, nós temos um efeito, para toda ação, nós temos uma reação. Então, se nos acontece alguma coisa hoje, com certeza, algum motivo há. E quem proporcionou esse motivo? Como disse o Edson outro dia, nós não colhemos limão, laranja doce na árvore do vizinho. Nós temos que colher da nossa, do nosso limoeiro azedo que nós plantamos lá. Então, nós colhemos da nossa árvore, o que nós plantamos, nós vamos colher. Não adianta queremos colher o bom do outro. Temos que colher o bom que nós plantarmos. Então, será que nós estamos plantando o bom para colher lá na frente? Nós não temos punições, nós temos justiça. Deus não nos pune, Ele aplica a sua justiça divina. Então, muitas vezes, sim, nós passamos por coisas aqui, não só essas coisas que acometem muitas pessoas desde o nascimento, mas várias situações que nós passamos durante a nossa vida, vários encontros, reencontros, desencontros, problemas das mais variadas ordens que realmente têm causa lá atrás, numa existência anterior, numa encarnação anterior. Mas nem tudo. Nós não podemos esquecer que nós estamos num planeta de expiação e prova. Nem tudo é expiação. Nós muitas vezes escolhemos lá, enquanto ainda desencarnados, antes de voltar, se nós já tivermos alguma noção de que precisamos melhorar, nós podemos sim escolher provas para que nós passemos, para que nós possamos dar um passo à frente, né? E mesmo as nossas expiações, se nós já temos alguma noção, quando estamos desencarnados, nós podemos escolher, né, algumas coisas para expiar aqueles nossos erros. A gente chega lá em cima, olha o filminho da nossa vida e fala: é, realmente nisso eu fui péssimo, eu preciso melhorar. Então a gente vai e escolhe passar por isso ou por aquilo. Temos algumas opções para fazer isso. A espiritualidade nos ajuda muito nesse sentido e nos permite
escolher algumas coisas pelas quais nós vamos passar. Mas muitas vezes nós chegamos em tamanho desequilíbrio que isso nos é imposto, nos é escolhido por alguém para que possamos passar. Mas de uma forma ou de outra, seja por expiação, seja por prova, temos sim que passar por algumas coisas que já estão, não diria predestinadas, porque nós sempre temos o nosso livre-arbítrio, mas que já estão meio que encaminhadas para nós. E aí vai depender, claro, das nossas atitudes e das nossas condutas aqui, né? Mas, ao contrário do que muitos de nós espíritas pensamos, as nossas aflições não estão todas lá na encarnação anterior. Ao contrário, a maioria das nossas tribulações, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, decorrem de atitudes que temos hoje, nessa encarnação. Nessa mesma, hoje. Hoje é o dia, hoje nós estamos aqui. Então, o que nós estamos fazendo hoje da nossa encarnação, da nossa vida? Se a gente for lá no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 4 começa essa parte de falar das causas das aflições. Eu inverti aqui um pouco a ordem, porque lá ele começa com as causas atuais das aflições. Eu preferi começar com as causas anteriores, porque na verdade elas são em menor número. Se nós pararmos para prestar atenção no que nos acontece hoje, nós vamos perceber que a maior parte das coisas que nos acontece hoje decorre das nossas atitudes de hoje. Podem não ser de hoje, agora, dessa semana, mas pode ser de 1 ano, 2, 10, 20, mas dessa encarnação, né? Então lá ele faz uma série de afirmações que, se nós pararmos um pouquinho para refletir, nós vamos perceber que eles têm razão. Lá ele nos coloca: quantos homens são vítimas da sua imprevidência, orgulho e ambição? Nós vamos perceber que nós nunca estamos contentes com tudo que nós temos. Se a gente for refletir assim nessa frase, a gente sempre quer mais. A gente sempre quer viver numa condição melhor, a gente sempre quer ter o bem material melhor, a gente sempre quer ter um emprego melhor, né? A gente sempre quer ter o marido melhor, a esposa melhor, o melhor filho, aquele que é mais educado, a gente sempre quer o melhor. Ok, ninguém está dizendo que a gente não tem que buscar o melhor. Nós temos sim que buscar melhorar a nossa condição, que buscar melhorar a nossa vida aqui. Mas isso nós temos que fazer olhando sempre a nossa condição. Nós temos que buscar sim a nossa felicidade aqui. Mas onde está a nossa felicidade aqui? Nós sabemos que nós não vamos ser aqui felizes, plenamente felizes, porque esse aqui não é um planeta feliz, digamos assim. Mas nós fomos criados para sermos felizes, sim. E nós temos que buscar, sim, a felicidade que nos cabe nesse planeta, nesse momento. O problema é que nós buscamos a felicidade em lugares que ela não está. No Livro dos Espíritos, na questão 922, ele nos fala que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Mas aí a pergunta: há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E a resposta dos espíritos é a seguinte: para a vida material é a posse do necessário. A posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Será que nós estamos, materialmente falando, nos atendo à posse do necessário? Será que nós não estamos querendo sempre mais? Né? Nós temos aqui materialmente falando hoje. Ah, eu não posso sair. Nossa, eu estou aqui preso dentro de casa, mas eu queria tanto uma roupa nova, uma calça nova, um vestido novo. Para quê?
se a gente está dentro de casa. Ah, não, mas eu estou trabalhando, eu tenho que trabalhar. Tá bom. Mas precisa? Se você não tem uma roupa legal para sair, será? Ah, não, tá bom. Aí eu quero aquela roupa. Não, tá bom, consegui aquela roupa. Então agora eu quero um carro novo, porque o meu carro tá velho, porque o meu carro tá dando muito problema. Que ano é seu carro? Ah, é 2018. Oi? Será que tá dando tanto problema assim? Será que tá velho? Será que não dá? Não sei, né? Ah, não, tá bom, consegui o carro. Ah, então agora eu quero uma viagem. Ah, quero ir para o Nordeste, quero curtir minhas férias, nananã. Aí vai, trabalha, 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 junta dinheiro para ir para o Nordeste. Ah, não, mas o Brasil está muito pequeno para mim. Eu quero ir para Paris, quero conhecer Paris. E vai aumentando, e o sonho vai aumentando. Será que esse sonho não está te atrapalhando de alguma forma? Será que você está trabalhando para conquistar esse sonho, mas ao mesmo tempo você está cuidando do que é importante de verdade? De você, da sua família, dos seus familiares, todos aqueles que estão próximos, dos seus amigos? Porque muitas vezes nós damos tanto valor àquilo que é material, né? Queremos tanto conquistar aquele material e acabamos não dando valor para aquele que está dentro da nossa casa, né? Acabamos trabalhando demais, passando muito tempo fora e não temos tempo de olhar o que está acontecendo dentro da nossa casa. E aí aquela coisa, nós vamos conquistando e sempre vamos querendo mais, querendo mais, querendo mais. Lá na questão 926 do Livro dos Espíritos, no finalzinho ele fala: o mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, como é que será que nós estamos trabalhando essas necessidades em nós? Nós estamos tendo o que é necessário e muito mais. Vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um bom emprego? Ok. Se não temos, busquemos, né? Busquemos fazer por nós. Porque tem tanta gente numa condição tão pior que a nossa nesse momento. Por mais que nós estejamos desempregados, por mais que a situação não esteja boa, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que tem tanta gente numa condição pior que a nossa. Então, vamos adequar as nossas necessidades, né? Nós acabamos criando necessidades que nós não temos de verdade, buscando coisas que nós não precisamos de verdade. E por outro lado, por um lado nós vemos aquele que trabalha demais, né, para ter o material, para seguir, e acaba esquecendo do espiritual, acaba esquecendo da parte familiar, da parte que importa no nosso coração. E por outro lado, nós temos aquele que quer, mas que não faz por onde. E aí começa uma outra uma outra colocação lá do Evangelho que ele fala: quantos são arruinados pela falta de ordem, de perseverança e por não terem limitado os seus desejos. Nós queremos, ok, eu quero ter o melhor emprego do mundo, mas eu estou trabalhando para isso? Eu estou me esforçando para isso? Eu estou estudando? Ah, mas aquele meu colega lá, nossa, o chefe adora ele, ele é promovido, ele já foi promovido 2, 3 vezes e eu nada, continuo aqui. Mas será que você parou para pensar que antes de receber essas promoções todas, ele foi lá, fez curso de capacitação, fez curso não sei do quê? Ah, não, mas ele tem dinheiro. Mas e os cursos grátis que ele fez lá? Que ele foi lá na internet, procurou e buscou, né? Tem tanta coisa por aí que pode nos ajudar a nos capacitar para ter uma condição melhor. Então vamos buscar fazer a nossa parte e não invejar do outro, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos o melhor, mas nós não nos esforçamos para isso, mas ficamos olhando o do outro. Ficamos dando muito mais atenção para o que o outro tem do que aquilo que nós verdadeiramente temos, daquilo que nós precisamos, né? Se
Perdeu o emprego? Ah, tá, vamos buscar outro emprego. Ah, não, mas ele quer me pagar muito menos do que eu ganhava. Será que precisava tanto? Será que não dá para baixar um pouquinho agora e recomeçar? Aí entra o nosso orgulho, né? A nossa vaidade fala: não, eu não posso ser rebaixado. Eu não posso ganhar menos do que eu ganhava antes. Como que eu vou ganhar menos? Como é que eu vou viver? Me lembrei agora de uma situação que eu vivi já no meu trabalho, que eu ouço muitas pessoas, né? Muitos fatos, muitas coisas. E uma vez eu vi uma criatura falar, né? Numa uma oportunidade lá. Falei, como é que eu vou viver com 30 mil reais? Eu não consigo viver com 30 mil reais. Parece tão surreal isso para mim, né? E para a maioria de nós, eu acredito. Como que alguém vai viver com 30 mil reais? Como que alguém vive com um salário mínimo, com um botijão de gás a mais de 100 reais, com um salário mínimo de 1.000, tendo que comer, beber, se vestir, se limpar, se higienizar, pagar água, luz, né? Minimamente. Então, vamos parar um minutinho e antes de ver as nossas necessidades, né? Aquelas que são as nossas necessidades, será que essa necessidade é real? Será que é realmente isso que eu preciso, né? E vamos buscar sim. Claro, nós estamos aqui, nós estamos nesse planeta hoje, não há mal nenhum e queremos nos melhorar, mas não vamos nos deixar levar por essa necessidade que nós não temos, pela inveja, né? Pelo orgulho e acabar se envolvendo por aquele sofrimento, falar, eu não arrumo um emprego bom, eu não consigo nada bom, mas e não ver que falta ir atrás ou que você já tem o necessário, que não precisa tanto, né? Ele segue adiante e fala das uniões. Quantas uniões infelizes porque baseadas na vaidade e na ambição. Mais uma vez, né? A ambição, a vaidade, que nos envolve, que nos deixa sem ação, né? Se nós nos deixamos envolver pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição, nós não conseguimos pensar com clareza. Quando Jesus falou que o homem e a mulher se unissem pelos laços da carne, ele também quis dizer que esses laços são da alma, não são só os da carne, né? Nós não podemos aqui nos esquecer que essas relações, essas uniões que nos movem aqui, que nós temos aqui, são compromissos que assumimos lá atrás na espiritualidade, a grande maioria delas. Sim, aí volta aquela história. Ah, então eu estou aqui com ele pagando com ela alguma coisa que eu fiz na minha encarnação anterior. Ok, você pode ter assumido um compromisso, realmente, mas isso não quer dizer que você esteja pagando alguma coisa. Talvez vocês tenham se acertado para vir aqui juntos para acertar alguma aresta ou para ajudar alguém que vai vir como filho, que vai vir como, né, algum parente aí próximo. Então, essas ligações, nós temos que ter em mente que nós precisamos sim da afeição entre elas, mas que nós precisamos também não esquecer que nós temos que deixar de lado o orgulho, deixar de lado a vaidade, e conduzir aquilo com serenidade, né? Conduzir com serenidade, com amor, com tranquilidade. Será que nós estamos fazendo tudo o que é possível para manter aquela união em paz, para manter aquele amor que havia inicialmente? Porque para nós nos unirmos, teve aquela paixão, teve aquele amor, teve aquele, né, aquele olhar. No começo tudo é lindo, mas depois, né? Será que é culpa do outro? Será que nós não temos a nossa parcela de culpa? Não digo culpa, mas a nossa parcela de responsabilidade. Porque a convivência não é uma coisa fácil. E não é só no casamento, a convivência não é fácil
em qualquer circunstância. Na nossa casa, quando nós somos filhos ainda, a convivência com os nossos pais, principalmente quando somos adolescentes, é muito complicada, né? Mas nós estamos lá, nós vamos levando, nós vamos cedendo um pouco, os pais normalmente cedem mais, porque os adolescentes, principalmente, são terríveis, né? Quando somos adolescentes, queremos tudo, sempre temos razão. Então, o ideal aí é achar o equilíbrio, a convivência. Quando chega lá no casamento, a pessoa fala assim: ah, não, eu não vou aguentar o que eu aguentava em casa. E aí acha que vai mudar tudo porque casou. Não vai mudar. A convivência com outra pessoa continua sendo difícil. Nós temos que ceder, nós temos que entender, nós temos sim às vezes que nos impor, mas nós temos que fazer tudo isso com amor. Não esquecer de qual que é a nossa missão aqui, né? E aí o que acontece? Primeiras dificuldades, a incompatibilidade de gênios, separação. Será que é incompatibilidade de gênios? Ou será que é o nosso orgulho que não nos deixa ceder um pouco? É a nossa vaidade que não permite que nós olhemos para nós e falemos assim: ah, realmente, eu não tô, eu podia ser melhor, eu podia ser mais legal. Porque quando nós nos unimos com alguém, nós colocamos no outro as nossas expectativas, as nossas fantasias, nós achamos que o outro vai realizar tudo que nós não fomos capazes de realizar. E aí, quando isso não acontece, vem a frustração. E aí nós colocamos no outro a culpa e sofremos. Mas vamos olhar um pouquinho para dentro de nós e perceber que essas brigas, esses desentendimentos, muitas vezes vêm da nossa falta de moderação, de equilíbrio. Nós somos muito suscetíveis a tudo. E essa suscetibilidade vem não só nas uniões, mas nos nossos relacionamentos em geral. E aí, muitas brigas que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Hoje nós vemos brigas entre amigos. Eu presenciei outro dia uma briga online, né? Assim, com uma amiga muito querida, com uma pessoa que eu sabia que era também uma pessoa querida para ela por motivos políticos. Hoje nós temos isso na nossa realidade. Nós vemos pessoas que se gostam, familiares, amigos, brigando por dissenso político, porque um gosta do X e o outro gosta do Y, e quem não gosta de nenhum dos dois não faz parte do mundo. Gente, vamos pensar com mais moderação, vamos refletir os nossos atos. Os políticos estão aí sim, precisamos deles sim, temos que conviver na nossa sociedade com eles sim, são necessários, né, para tocar o nosso país, assim como cada um de nós. Ninguém vai governar se não tiver governados, não é verdade? Então não podemos esquecer disso e nos deixar envolver nessas brigas, nessas querelas que muitas vezes vão ter consequências desastrosas para as nossas vidas, às vezes até funestas, né? Como ele diz ali no Evangelho. Então, não nos deixemos envolver por esses sentimentos, não nos deixemos envolver pela raiva, pelo ódio, porque isso com certeza vai nos causar sofrimento. E mais uma vez, não vai ser um sofrimento lá na próxima encarnação, é um sofrimento real, um sofrimento agora. Tantos pais que estão aí sem falar com os filhos, brigam com os filhos por causa de uma bobagem, tem desentendimentos homéricos por bobagens, por coisas que verdadeiramente não importam. Quantos males e enfermidades poderíamos evitar? Quantas doenças no nosso corpo físico nós poderíamos evitar com menos excessos? Não só de alimentação, que esses são, acho que, os mais claros, né? Que nós queremos lá comer aquela carninha, aquela gordurinha, né? Ah, uma delícia, aquela feijoada. Mas aqueles excessos, né? Afetam diretamente o nosso corpo.
Depois, na hora que vai lá fazer o exame, triglicérides estava nas alturas, o colesterol não sei aonde, não sei o quê, e todo o nosso corpo em desequilíbrio. Nós não podemos evitar isso com uma alimentação moderada, né? Nós sabemos, nós conhecemos, nós não podemos alegar ignorância. Nós sabemos de tudo isso. E esse excesso não vem só na alimentação, ele vem na bebida, que acaba gerando vício, e esse vício acaba gerando outros vícios que se encaminham muitas vezes para as drogas. O vício no amor, tem muita gente que é viciado e acha que é amor, aquela coisa que ele sente pelo outro, aquele sentimento que sufoca e acaba virando obsessão. Aquilo faz mal fisicamente. Pode trazer uma doença física, sim. Muitas doenças que nós temos, não só doenças no corpo físico, no campo mental, que são causadas pelos nossos excessos, pela nossa imprudência, pela nossa negligência, né? Chico, ele conta que logo no começo, quando ele começou lá os seus trabalhos com Emmanuel, ele questionou Emmanuel sobre o problema do olho dele, que ele já tinha aquele problema no olho, e Emmanuel falou: fique tranquilo, continue seu trabalho, você está sendo assistido, a espiritualidade de luz está assistindo os médicos terrestres que te assistem. Ele falou: mas então eu tenho que continuar indo ao médico? Sim, claro, a medicina é uma bênção divina que Deus colocou aí à nossa disposição. E quantas vezes nós não vamos ao médico cuidar de um problema? Nós deixamos, quantas vezes nós ignoramos a medicina? Hoje nós vemos tanto isso, infelizmente. As pessoas ignorando a medicina, ignorando a ciência, sendo displicentes com a própria saúde, sendo imprudentes, saem na rua sem máscaras, não higienizam as mãos, os médicos falando o tempo todo. Imagine a situação daqueles médicos, daqueles profissionais da saúde, de todos aqueles que estão lá, com aqueles hospitais cheios, lotados, e vendo a população aí pela rua sem dar importância, como se nada houvesse. Imagine o sofrimento dessas pessoas ao nos ver aqui fora fazendo essas coisas. Então, nós não podemos ser imprudentes, nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde, nunca, jamais. Emmanuel, quando Chico faz essa indagação para ele, ele fala que o nosso corpo físico é como uma enxada e o espírito é como um lavrador. O lavrador tem que cuidar da enxada, ela é o seu instrumento de trabalho. Se ele não cuidar, ele não vai conseguir realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, assim somos nós, o nosso corpo físico que nos causa tanto sofrimento quando está doente, nós precisamos cuidar dele, nós não podemos ser negligentes com ele, nós não podemos ser imprudentes. Vamos cuidar de nós, para que nós possamos ter esse resultado, né? Vida, que é para o que nós estamos aqui hoje. Ele segue ainda com mais um item que é muito importante. Quantos pais sofrem com o que seus filhos se tornaram, porque eles não combateram lá no início as suas más tendências. Ah, mas filho é uma coisa que vem pra gente, é um espírito imortal, então ele já vem com a sua bagagem. Quem sou eu para mudar? Você é pai, você é mãe. Você tem sim uma missão. Nós, enquanto pai e mães, nós recebemos uma missão de conduzir aquele espírito, de conduzir para o bem, sim. Ah, ele vem com uma bagagem, claro, mas você sabe qual é a bagagem dele? Você sabe se não é nessa encarnação em que você é pai, mãe, que não é aqui que ele tem que deixar para trás tudo o que ele fez de errado e começar um caminho novo? Quantos nós escutamos por aí falando: ah, eu não levo meu filho na igreja nem no centro, porque quando ele crescer ele vai escolher. Mas ele vai escolher com base no quê? Se ele não teve base nenhuma, né? Tem que levar sim. Se você vai no centro espírita, ótimo, vamos ao centro espírita. Se você vai na igreja católica, leve a igreja católica. Se você vai na protestante, leve seu filho para conhecer a Deus.
porque você não sabe se ele já conhecia numa existência anterior. Quem é que te garante que não é agora o momento dele conhecer Deus verdadeiramente? E você é o instrumento para que ele passe a conhecer Deus. Se ele quiser depois mudar de religião, encontrar um outro caminho, ótimo, siga o que mostrar o seu coração, mas ele vai ter lá dentro a presença de Deus, a certeza da existência de Deus. E é isso que nós não podemos deixar de dar para ele. Nós não podemos deixar de cuidar dos nossos filhos, nós não podemos achar que nós temos que dar materialmente para os nossos filhos o que nós não tivemos, porque aí nós vamos estar tirando deles a chance de também batalhar, de também ir atrás, de também conquistar, e isso vai fazer ele crescer não só materialmente, ele vai crescer enquanto espírito, ele vai crescer moralmente, ele vai se aperfeiçoar, ele vai aprender que ele tem o amor dos pais, sim, mas que ele consegue seguir sozinho, porque nós somos seres que viemos para cá sozinhos e nós vamos embora sozinhos, nós sabemos disso. Então não nos esqueçamos que nós temos sim uma missão com os nossos filhos, para que depois, lá na frente, nós não fiquemos chorando e sofrendo com as escolhas erradas que eles fizeram, porque nós lá atrás deixamos de fazer o que nos cabia, que era ensinar, que era colocar no caminho certo, né? E nós muitas vezes, enquanto filhos, deixamos de amar, de nos dedicar aos nossos pais, e aí depois que eles se vão também já é tarde. Então façamos hoje. Não nos esqueçamos que o nosso tempo é o hoje. E ele é igual para todos nós. Todos nós acordamos com 24 horas, né? Temos ali 24 horas para fazer daquele dia o melhor da nossa vida. E o que que nós estamos fazendo com ele? O que que nós estamos fazendo do nosso dia? Ah, não, hoje não dá, deixa para amanhã. Não. Temos que fazer hoje a nossa parte. Essa semana me veio um texto muito acertado para esse momento, que ele falava assim: a parte de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, com certeza, ele vai fazer. A parte de Deus é estar do nosso lado, é nos mandar um conselho, é nos mandar um amigo, é cuidar de nós, ainda que nós não consigamos perceber. Então, é aquele amigo que vem com uma palavra acertada naquela hora, é uma pessoa que nem é às vezes tão seu amigo, mas que se coloca ali como um ombro para naquele momento te receber, te ouvir, né? É aquela calma que vem no momento que seria de desespero, que você espera, né, que reagir desesperadamente, mas aí vem aquela serenidade. Aquilo é Deus. É aquela leitura que você pega naquele momento e que te tranquiliza o coração e que fala que tudo que você aprendeu não foi em vão. Você vai conseguir superar. Então, tudo isso é Deus na nossa vida. Ele está fazendo a parte dele o tempo todo. Mas e nós? Nós estamos fazendo a nossa parte? A nossa parte, sim, de cuidar da nossa saúde, a nossa parte de cuidar dos nossos filhos, a nossa parte de agir com moderação, com calma, com equilíbrio, com tranquilidade, de não buscar somente o material, mas também o nosso lado espiritual, de tentar nos afastar do orgulho, da vaidade, da ambição, do querer demais, querer o que não precisamos. E tudo isso nos causa sofrimento. Então, façamos a nossa parte nesse momento e deixemos que Deus com certeza fará dele. Não duvidemos nunca disso, de que Ele está sempre do nosso lado, fazendo a parte dele.
E nós podemos sentir. Se nós pararmos para ouvir o nosso coração, nós vamos sentir Deus dentro dos nossos corações. Nós vamos sentir tudo que Ele traz para nós de bom a cada instante. No sorriso do nosso filho, no abraço nos nossos pais, que hoje nós não podemos dar ainda, mas em breve nós vamos conseguir, mas naquela palavra amiga, naquela palavra de conforto, não duvidemos nunca de que Deus está do nosso lado para nos ajudar a passar por todos os nossos sofrimentos, por todas as nossas aflições, e que Ele é justo e bom e não nos abandona nunca. Então, se nós estamos nesse momento passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, alguma aflição, tenhamos a certeza de que Ele está do nosso lado e que tudo vai se resolver da melhor forma possível, ainda que a resolução não seja aquela que nós esperamos, né? Muitas vezes nós sofremos quando, por exemplo, né, o que mais acontece hoje em dia nos leva a um ente querido, que nós temos a certeza que a volta para o plano espiritual, embora para nós seja dolorida, é o nosso destino, é o destino de todos nós. É, nós estamos aqui para isso, para trabalhar, para melhorar, para um dia voltar. Então não nos desesperemos. Tenhamos a certeza de que a justiça de Deus está sim conosco. Se nós passamos por alguma coisa, é porque nós precisamos passar. É porque algum motivo há. Então, não nos esqueçamos que Deus está sempre com cada um de nós, dentro dos nossos corações e dentro das nossas vidas o tempo todo. Então, agora, vamos para encerrar, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade, por mais esses instantes de luz a iluminar as nossas mentes, a iluminar os nossos corações. Que a paz do Mestre Jesus esteja junto de cada um de nós, não só nesse instante, mas no decorrer de todo esse nosso dia, da nossa existência, que tenhamos a certeza da presença de Deus nas nossas vidas, que possamos sentir o amor que Ele tem por nós a cada instante, que não duvidemos nunca dele, do seu amor, da sua presença, que façamos a nossa parte, porque com toda certeza Ele está fazendo a sua parte por nós. Fiquemos em paz, que tenhamos uma boa semana, com muita luz, com muita paz, com muito amor. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam que durante essa semana vamos ter lá no site, no Facebook, notícias sobre a reabertura da nossa casa. Então acompanhem lá. Se Deus quiser, vamos poder estar mais pertinho. Bem, um bom dia a todos, uma boa semana a todos. Fiquem todos com Deus.